o microfone para a gente poder conversar. Como a gente iniciou, a gente traz aqui um abraço muito afetuoso, muito carinho dos companheiros da Casa Deus, Jesus e Caridade, casa essa a qual hoje nós estamos como presidente dessa casa, e também trazemos um abraço muito carinhoso dos companheiros do grupo Tintino Pires, do Centro Espírita Tintino Pires, casa essa a qual nós estamos mais ligados hoje, o qual nós estamos coordenando lá um grupo de mediunidade. Então a gente agradece o carinho de todos e que esse Pai de amor e bondade esteja conosco para que a gente possa trazer essa mensagem que não é nossa. A gente só está repassando para vocês aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente buscou, tanto na doutrina espírita quanto com a mensagem de Jesus. A nossa mensagem de hoje a ser trabalhada é Jesus e o Espiritismo. E aí o nosso objetivo hoje é fazer um paralelo de Jesus, esse Consolador, esse Mestre e esse Cristo, esse guia espiritual e que trouxe a sua mensagem e que não criou o cristianismo. Ele apenas viveu e aí surgiu através da sua vivência o cristianismo. E o Espiritismo é essa mensagem, o qual vem dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. A quem devemos seguir? É muito natural, é muito comum de nós buscarmos alguém a seguir, um guia, ou copiarmos ou seguirmos alguma coisa. É muito natural. A gente vê desde as eras antigas, a gente vê até nos posicionamentos de animais, o qual tem aqueles líderes das matilhas, daquele segmento daquele animal, e que ali tem aquele que lidera, aquele que é espelhado a ser guiado. E aí a gente pergunta isso para nós: a quem devemos seguir? Estamos hoje reencarnados, sabemos da doutrina espírita que hoje estamos apenas usando este corpo, o qual o Pai Maior nos concede. Então hoje a gente utiliza esse corpo para que a gente possa, na convivência uns com os outros, possamos fazer o nosso progresso, a nossa transformação, pois essa é a nossa função, é o nosso objetivo nesse momento. Como eu falei que é muito natural, e desde pequeno a gente já tem isso por hábito. Eu tenho uma netinha, ela está com 1 ano e 1 mês, ela fez agora, e determinado dia eu estou vendo ela tossindo, mas não era uma tosse natural. Na hora que eu observei, a danadinha estava me imitando, tossindo. Ela me imitando, 1 ano e 1 mês me imitando, tossindo. Aquela tosse forçada. Determinado dia nós estávamos no mercado e na fila, esperando ser atendido. E aí eu, aguardando, tinha uma senhora, um menininho com ela do lado, devia ter aí os seus 6 anos, e ele do lado, ele parou do meu lado e eu estava assim, com as mãos cruzadas. No mesmo momento o menino olhou para mim assim, cruzou os braços. E eu fiquei observando e falei assim, pensei comigo, eu conheci esse gurizinho, tá aí me copiando de eu estar assim. Peguei e falei assim, eu vou levantar o pé e pensei comigo, levei o pé na frente, o pé esquerdo e voltei. Não deu outra. Na mesma hora ele meteu o pezinho para trás e voltou. Se ele está me copiando mesmo, eu vou fazer mais um teste com ele. Joguei o outro pé e fiz a mesma coisa. O menino repetiu do mesmo jeito. Então nós somos educandos e somos educadores. Nós somos referências. Aonde a gente está, a gente educa e a gente é educado. E a gente sempre busca esse espelho, algo a ser seguido. E aí o que o Cristo vem dizer para nós? A gente trouxe essa mensagem, a gente não gosta de ficar lendo muito, mas como são textos do Evangelho, a gente preferiu trazer para que a gente não se perca. Então, uma mensagem de João,
que diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então Jesus aí, né, na mensagem de João, né, João trazendo aí essa mensagem de Jesus, ele diz ali que ficaria, essa mensagem, ele roga ao Pai que ficaria eternamente. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Então, Jesus já define: olha, vocês não conhecem, vocês não sabem aquilo que o Pai vai mandar, que eu vou pedir o Pai a mandar para vocês. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis já no futuro, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, e ele define que é o Consolador, que é esse Santo Espírito. O que seria esse Santo Espírito? Esse Espírito de luz, o Espírito Santo, mas no sentido de pureza, de espíritos equilibrados, que meu Pai te enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus diz isso para nós num tempo quando Jesus já estava partindo. Então, não seria possível, pois o Pentecoste é 40 dias depois, que precisaria de relembrar. É muito pouco tempo para que Jesus dissesse que iria relembrar, sendo aí a questão da mensagem do Pentecoste. Então, teria que haver um período mais longo para que pudesse relembrar. Não é assim que acontece com a gente? Uma coisa que aconteceu no mês passado. A gente tem uma lembrança muito fácil. Não é assim? E viria a ensinar. Então a gente percebe nessa mensagem de Jesus que esse ensinamento seriam esses ensinamentos que os Espíritos tinham nos enviar. E que nada mais é o Consolador prometido. É a mensagem que vai ficar conosco, é essa mensagem que vem desses Espíritos, espíritos de equilíbrio, espíritos de sabedoria, o qual estariam nos auxiliando para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Então vem na proposta do Consolador prometido. E são espíritos espíritas? Não. São espíritos vinculados com o bem. Qual o espírito que traz na mensagem do Consolador, a mensagem da doutrina espírita? São Luís, considerado, né, um santo da Igreja Católica. Quantos estão lá denominados nas mensagens do Espiritismo? Santos católicos, Santo Agostinho, quantos? Então, esses espíritos são espíritos que estão aí tutelando por nós, que estão junto como trabalhadores de Jesus para trazer a mensagem para a nossa modificação, para a nossa transformação, para que pudesse nos ajudar a nos guiar. Então Jesus nos mostra quem é o nosso guia, o que nós devemos buscar. Então a doutrina espírita, ela vem como esse Consolador prometido, essa proposta para que a gente possa aprofundar nela e transformar e mudar. Espiritismo é muito mais do que apenas manifestação espiritual. E a gente vai perceber isso no próprio Kardec falando no momento do nosso estudo. E aí a gente traz a mensagem do Espiritismo. O Kardec pergunta para os Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual será? Para os Espíritos, o guia, o modelo que a gente deve seguir. É a menor resposta, né, do Livro dos Espíritos, que é Jesus. É este que é o nosso modelo e guia a ser observado, aonde a gente possa se espelhar. Não é o Rosélio, não é o presidente do centro tal, não é o pastor tal, é Jesus. Esse é o modelo e guia para a gente poder seguir. Então a gente vê que nem o Espiritismo é cristianismo, nem o cristianismo é o Espiritismo. Mas essas mensagens a gente vai observar que essa mensagem elas se convergem.
elas se convergem. Jesus e o Espiritismo, o cristianismo e o Espiritismo, eles se convergem. A que Jesus mais combateu? Aí a gente está pegando algumas situações do que esse líder, né, esse mestre Jesus, se preocupou. E tem uma das coisas que Jesus rebate várias vezes no seu Evangelho, para que a gente ficasse atento. Chama atenção. Dá até uma sensação de Jesus está brigando para que a gente pudesse observar esse posicionamento, esse questionamento dele. A hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Então a gente vê Jesus, em vários momentos, ele nos alertando a questão da hipocrisia. É tentar parecer aquilo que você não é. É vestir as nossas máscaras que a gente sempre tem vestido, sempre tem colocado como máscaras de bonzinhos, mas na verdade ainda carregamos essas grandes mazelas que nos dificultam o caminho para o progresso. Fingimos, mas na verdade não exercemos. E Jesus combate isso desde aquela época e vem nos mostrar que isso é um espinho para nós, a ser retirado. A hipocrisia. O Espiritismo, ele traz na revista Espírito de 1860, Lamennais, ele fala sobre a hipocrisia. Hipocrisia, hipocrisia, deusa poderosa, quantos tiranos criaste, quantos ídolos fizeste adorar. O coração do homem é realmente muito estranho, pois pode bater quando ele está morto, pois pode em aparência amar a honra, a virtude, a verdade, a caridade. Diariamente o homem se prostra ante essas virtudes e diariamente falta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Diariamente é um tartufo, um hipócrita, e mente. Quantos homens parecem honestos, porque a aparência muitas vezes engana. Então quantos de nós estamos vivendo essas aparências? De sermos criaturas honestas, mas vivenciando uma vida sem ética, sem moral, sem respeito. Quantos de nós ainda estamos pautados nisso? Quanto ainda a gente se engana? Quanto ainda a gente está se enganando diante das nossas posturas, diante das nossas atitudes, diante dos nossos atos? Quantos de nós? E aí o Espiritismo também vem falar sobre a hipocrisia, como Jesus combate ela. Mas é preciso que a gente observe de frente isso. Mas como? Como realizar isso? Como entender essa questão que nós vivemos de hipocrisia? E às vezes a gente é hipócrita e não sabe. Porque a gente tem uma grande facilidade de julgar o outro. A gente tem receita para o outro. Às vezes a gente condena a atitude do outro, mas fazemos igual. No nosso escondido, na nossa casa, no meio a gente está, mas a gente sempre tem aquela situação de chamar o outro à ordem, à correção, mas, na verdade, fazendo às vezes igual ao outro. Hipocrisia nossa. Mas o que fazer? Como buscar isso? Aí nós vamos precisar fazer outra coisa. Conhecer a si mesmo. E o que Jesus vem falar da questão de se conhecer? Em Mateus ele fala lá, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore conhecida por seu fruto, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio, o coração. O homem bom tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então Jesus dá um indicativo, olha, se você plantar goiaba, você vai colher goiaba. Se você está com algo bom no seu coração, você vai tirar coisa boa. Não tem como você encher a boca dizendo certas coisas e, na verdade, na sua intimidade, você totalmente contrário àquilo. Então, precisamos observar esse chamativo do Cristo. Num dos evangelhos apócrifos, Tomé, no item 3, ele diz assim, Cristo Jesus em disse,
Se aqueles que vos guiam vos disserem, vede, o reino está no céu, então os pássaros do céu preceder-vos-ão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes preceder-vos-ão. Mas o reino está dentro de vós e também fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois vós os filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, então vivereis na pobreza e sereis a pobreza. Então, Timóteo também, nessa passagem do Cristo, vem nos mostrar conhecer esse reino interno, dessa busca da intimidade, de conhecermos. Não tem como, não tem outro caminho. É preciso fazer essa viagem interna para se conhecer, para saber aquilo que precisa ser modificado. Eu só modifico aquilo que eu sei que é para ser modificado. Se eu não conheço, como que eu modifico? Como que eu faço alguma alteração se eu não sei? Então eu preciso fazer essa busca. E aí o Espiritismo, na questão 919, muito conhecido também, Kardec pergunta aos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo, que é Sócrates, no oráculo de Delfos, onde as pitonisas, né, que eram as médiums, né, tituladas à época como pitonisas, enfiavam a mão num vaso, uma água barrenta, e ali elas escreviam, em processo de transe, eles escreviam na parede desse oráculo de Delfos. E uma das mensagens que o Sócrates observa no oráculo de Delfos era o conheça-te a ti mesmo. E aí o Sócrates reproduz para nós, e que é essa grande realidade. O Espiritismo também vem como Jesus, nos mostrando a grande necessidade de fazermos essa busca interna. A gente tem muito a preocupar aquilo que vai além dos nossos olhos, aquilo que está aqui, aquilo que está fora. Precisamos fazer esse olhar para dentro de cada um de nós. Como aí é uma questão bem complicada, né? E aí o Kardec vem questionar os espíritos a respeito disso. Como fazer esse conhecer a si mesmo? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Qual a forma de se conhecer a si mesmo? Aí a gente tem a resposta do Santo Agostinho, que vem nos dar a resposta da própria vivência. Da própria vivência. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Então era um momento de meditação, de reflexão das atitudes. Passar em revista. Qual tem sido os meus pensamentos diários? Qual tem sido as minhas atitudes diárias? O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim? A quem eu auxiliei no dia de hoje? A quem eu prejudiquei no dia de hoje? Quais foram as sensações? Quais foram os sentimentos que habitavam o meu coração no dia de hoje? Então, ele dá um exemplo dele que é interessante. É interessante e prático a ser observado, para que a gente possa colocar como um exemplo para nós a ser seguido. Essa busca, onde a cada dia, a cada momento, a gente vai reavaliando a conduta, a atitude, o pensamento. É preciso que a gente faça isso. Porque ninguém está aqui a passeio. Cada um hoje está aqui, cada um de nós está tendo essa grande oportunidade da reencarnação. Estamos usando esse corpo e muitos de nós vamos encarar a dona da foice a qualquer momento, a qualquer hora, porque ela não marca hora, não marca tempo. Como nós nos encontraremos? Será que findamos o processo de crescimento? Já demos um pontapé para essa melhoria?
Se nós ficarmos a cada dia seguindo aquela música, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida leva eu, nós vamos nos complicar. Então precisamos fazer essa busca íntima, saber o que está acontecendo, o que eu tenho que separar, o que é ruim e o que é bom. E aí a gente vai encontrar nesse caminho aí, ó, sentimento. Quando a gente fizer essa busca interna, a gente vai esbarrar com isso aí. E isso é importantíssimo. E ele faz parte do próprio processo de crescimento e de progresso. Não tem como fugir dele. Porque ele está lá, ó, nós pegamos lá nas obras espíritas, onde fala assim, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos levados à altura do progresso feito. Então, é o progresso realizado, o sentimento está lá no topo. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, a gente vem desse processo do instinto, aonde a gente passa por esse momento de sensações, aonde a gente busca os nossos prazeres. E agora, a gente, nesse novo patamar da humanidade, nesse novo degrau do mundo de regeneração, a gente vem, através da instrução, nós vamos trabalhar o sentimento. E é preciso fazer isso. Há uma frase que eu adoro, que eu acho muito bonita, de Martin Luther King, que ele diz assim, nós aprendemos a voar com os pássaros e nadar com os peixes. Só não aprendemos a arte de viver nos pulmões. Olha que salto enorme do ser humano. De chegar fora desse orbe, de poder mapear as estrelas, de ir lá no fundo do oceano e observar todos os seres, mapear, catalogar. Mas ainda temos essa grande dificuldade de estendermos a mão àquele que sofre, àquele que precisa. O quanto ainda de sentimentos ainda a gente não consegue ainda trabalhar esses sentimentos. Tanto os sentimentos bons, como os sentimentos também ruins. Quanto de nós ainda sentimos raiva, inveja, e não conseguimos trabalhar isso? Porque não tem como fugir deles. Quem aqui não sente raiva, levanta a mão. Não tem, eu também sinto raiva. Mas é preciso que eu possa encarar a minha raiva. Observar esse sentimento que brota. Qual o momento que ele brota? Como ele tem surgido na minha caminhada, na minha vida, na minha relação. Para que eu possa trabalhar com ele. A gente entraria em outro assunto, que é a questão da mente. Eckhart Tolle é o escritor de um livro, O Poder do Agora. Foi um dos livros best-seller do New York Times, na primeira capa, vários tempos. E ele fala muito sobre a questão da nossa mente. Daquilo que nós pensamos e o que a mente nos indica. E que muitas vezes a gente vai ver que a mente mente. E não só ele não. Samuel Gomes, também de Belo Horizonte, palestrante espírita, também fala a mesma coisa sobre essa questão. O quanto ainda a mente nos leva a caminhos que nos distancia desse conhecimento, dessa busca íntima. Aí Jesus, nós vamos trazer essa passagem de Jesus, quando Jesus passava por Jerusalém, ele encontra com o profeta Hanã. O que Jesus fala do sentimento? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tomou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensa seja isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo e continuou com várias observações irônicas. Tu te propões realizar uma obra divina, por acaso? Já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmento de lama? Sacerdote, replicou Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel
é o superior ao da boa vontade sincera. Então esse é o mármore que a gente precisa trabalhar na nossa intimidade. O sentimento. Quais sentimentos têm surgido? E usar esse cinzel da boa vontade, da vontade sincera e firme de voltar à sua intimidade e fazer as suas mudanças, as suas transformações. De sermos menos raivosos, menos egoístas, menos vaidosos a cada momento da nossa caminhada, onde a gente possa ir se limpando da mesma forma como se tem um vaso com água barrenta e a gente vai colocando água limpa até o momento que o interior desse vaso fica completamente limpo pela água limpa que está adentrando. Esse é o processo para que a gente faça, para que a gente possa se transformar em lugar. O Samuel, tem um livro do Samuel Gomes que chama Notícias de Chico. É a discografia dele, Mensagens do Chico. E o Chico fala assim: hoje a doutrina espírita busca vivência e exemplificação baseadas no despertar do sentimento, que se estabelece no espírito, fonte inspiradora dos reais valores, e não mais na órbita dominante do raciocínio. Nessa inversão de experiências, é o sentimento reto que dirigirá os pensamentos para que o sentir seja o fundamento das verdades espirituais, as quais até hoje se estabeleciam nas matrizes da razão. A espiritualidade passa a nascer na intimidade efetiva do ser, base de sua verdadeira origem. Então nós conquistamos o raciocínio. Precisamos trabalhar as nossas intimidades. E é através dessa afetividade. É a afetividade do ser. É o carinho, é esse sentimento de amor que vai fazer com que a gente possa mudar. É ele que vai surgir em cada um de nós. É ele que nós vamos trabalhar a cada dia para que a gente possa realmente fazer essa mudança. Então, o Chico também traz essa mensagem para nós. Mas, será que existe algum instrumento para que a gente possa começar a mexer conosco? Será que existe? E a gente vai ver que é uma mensagem que a doutrina traz para a gente há bastante tempo. No seu cabeçalho, fora da caridade, não há salvação. O que tem sido a caridade para nós? Como a gente tem exercitado a caridade? Como nós temos compreendido a caridade? Porque ela é um instrumento. A caridade, vivência. Não aquela caridade, muitas das vezes, que a gente pega 1 quilo de alimento e está lá e apenas desincumbe a consciência daquela responsabilidade de ter dado algo. Ou de ter esvaziado um guarda-roupa das suas peças mais inferiores para cobrir o outro. Não, não é dessa caridade, não. Nós estamos falando daquela caridade que está lá no Evangelho, daquela senhora que está com a sua filha e que vai visitar a mãe doente, que está com os filhos, e lá ela leva o alimento. E ela sabe que o dono da casa, o patriarca, o homem da casa, está internado no hospital. O que ela faz? Ela vai lá naquele hospital e leva para ele as informações, o consolo e alguns alimentos para ele. Diz para a filha, quando a filha quer pegar algo das suas mãos para transferir, ela fala: não, minha filha, construa alguma coisa de seu, porque senão eu vou te dar, se apenas você só vai transferir. Confeccione algumas coisinhas para que você possa dar de si. Essa é a caridade que nós precisamos usá-la como instrumento para que esses sentimentos possam nos levar à vivência plena do amor. Jesus, os Espíritos perguntam: qual o sentido da palavra caridade conforme eu entendia Jesus? O Kardec pergunta: como Jesus entendia a caridade? A gente aí pega uma carona com eles tendo essa proximidade maior com Jesus do que nós, não é? A elevação espiritual deles, essa equipe que vem ajudar Jesus nessa mudança do planeta. E aí, o que eles respondem para nós? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Esse é o entendimento de caridade para Jesus. Temos sido bons,
Temos sido benevolentes para com o outro? Temos sido indulgentes dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho? Temos aceitado as imperfeições do outro? Ou nós queremos moldar o outro do jeito que a gente acha mais certo, mais adequado? A conduta do outro tem sido aquilo que nos incomoda e que a gente quer que ele ande do jeito que a gente acha melhor? Ou temos sido indulgentes com ele? Temos perdoado, como Jesus recomenda vários momentos na questão do perdão? A gente observa posicionamentos que às vezes a falha foi feita há mais de 40 anos atrás e a pessoa está remoendo aquilo até os dias de hoje. A gente vê isso muito no seio familiar. Já não sabe nem o que foi feito lá atrás, mas sabe que não gosta, que está em raiva até hoje. Mas nem lembra mais o que foi feito. Quantos de nós ainda estamos tendo essa dificuldade de perdoar, de aceitar o outro da forma como ele é? É como nós falamos no início, nós julgamos, criamos aquela expectativa, criamos aquele padrão, e a partir do momento que o indivíduo não corresponde àquilo, ele simplesmente vai ser descartado, eu vou criar uma briga. Quantos de nós não estamos agindo assim? Então, para Jesus, a caridade é isso aí, benevolência, indulgência e perdão. E para os espíritos? Irmã Rosária diz aí para nós, fala da caridade moral. Eu pensei lá porque ela fala da caridade material e ela fala, a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados, momentaneamente. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isto é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo com uma palavra irônica que escapa de uma boca habituada a caçoar. Então ela nos fala dessa caridade moral e nos dá um exemplo ainda. Na hora que aquele que vem com a palavra zombeteira, para a gente poder entrar no ouvido e sair no outro, saber calar, ela dá um exemplo de como fazer. Porque essa caridade moral é suportarmos uns aos outros, é dar um suporte uns aos outros, aonde a gente está. Começa pela família, não termina. Muitas vezes as pessoas acham assim, não, mas a primeira caridade, a minha caridade é com a minha família, minha responsabilidade. A gente ouve às vezes até muito isso na doutrina espírita mesmo, porque como a gente sabe que é ali no meio familiar que são os nossos compromissos mais imediatos, a gente às vezes tem essa ideia que ali é o ponto que a gente... ponto inicial e final. Não. Inicia na família, mas não termina. Esse envolvimento é com todos que estamos aqui nesse planeta Terra. Então é preciso que a gente use esse instrumento para que a gente remova da nossa intimidade essas mazelas que ainda perduram. Da incompreensão, da falta de amor, da falta de caridade. A partir do momento que a gente se joga, se envolve com o outro, a gente sente. O que nós temos feito a esse sentido? Qual tem sido os meus movimentos da vida em direção a isso? É uma pergunta para todos nós. Será que eu ainda estou a passeio? Será que Jesus vai ter que voltar de novo, como muitos estão esperando, para que a gente possa compreender realmente essa mensagem? Qual caminho eu estou buscando? Aí nós pegamos na obra fantástica da Federação Espírita de São Paulo, o Espiritismo em sua expressão mais simples, que traz para nós alguns conceitos do Kardec, e para a gente estar já caminhando ao final, que o Kardec vem falar para nós espíritas, principalmente para nós espíritas. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual.
Então Kardec já deixa taxativo. É o nosso melhoramento moral, intelectual. É isso que o Espiritismo vem trazer para nós. É essa proposta, dessa melhoria, dessa transformação íntima, de sairmos desse momento reencarnatório melhores do que nós chegamos aqui. Com novas conquistas, com transformações, com mudanças, tanto no quesito intelectual, quanto na questão moral. E aí o Kardec continua para nós, falando do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. Então não adianta a gente frequentar doutrina espírita, casa espírita de segunda a domingo, se isso não nos torna pessoas melhores. Se nós não tomamos o caminho para isso. E não é quem está aqui na frente que vai fazer com que a gente que escute aí, porque aqui quem fala aqui também está escutando. É um movimento que nós vamos fazer a partir daquilo que a gente conhece. É o intelecto, é o conhecimento, para que a moralização seja realizada. Se fica só no intelecto e não toma caminho, não toma sentido, fica paralisado, fica estacionário. Porque ninguém regride, mas pode ficar estacionário. E ficar estacionário quer dizer que nós vamos enfrentar sofrimentos, dores e angústias. Não tenhamos dúvida. Porque a lei da vida, a lei de Deus, ele é um processo transformador no progresso. Se eu aqui, o planeta Terra ele está melhorando, ele está evoluindo, por mais que às vezes a gente ache alguma dificuldade de isso, aquilo, mas já é melhor do que era lá atrás. E aqueles que não coadunarem com a questão desse planeta, vão estar reencarnando em outros planetas, com mais dificuldades, em mundos mais primitivos. Então, por isso essa necessidade de fazermos essa mudança. Porque quando quando passarmos desse momento encarnado para desencarnado, nenhum de nós vai levar uma carteirinha e falar assim, aqui, ó, fui espírita, frequentei lá na fraternidade, aonde é aí, ó, onde eu vou subir, qual é o patamar aí? Tá aqui minha carteirinha. Nada disso. Ah, sou católico, sou evangélico, sou umbandista, candomblessista, seja qualquer religião que seja, umbandista, budista. De forma alguma. Qual a mudança? Qual a transformação? O que você fez de bom? Qual a sua melhoria? Isso não que alguém vai perguntar isso a gente, de forma alguma, gente. Mas isso vai estar na nossa própria consciência, na própria intimidade. Nós mesmos nos cobraremos disso. Qual a mudança? Qual a transformação? Então, terminando, a crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer, hoje está melhor do que ontem. Será que nós estamos melhores do que ontem? Porque quando a gente começou a participar nessa casa ou qualquer outra casa espírita, se eu fizer um balanço da minha vida, há uns 3 anos atrás, será que eu já melhorei alguma coisa? Já mudei um pouco as minhas posturas? Tenho ficado menos raivoso dentro da minha casa? Tenho sido mais carinhoso com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com a minha filha? Não tenho sido invejoso com a aquisição alheia? Tenho respeitado mais o outro? Qual é a medição que eu posso fazer disso? Com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua. Com a caridade, estão em paz. Essa chaga que a gente precisa combater sempre. O egoísmo. Porque a gente só tem uma preocupação. É esse aqui, ó, é o nosso umbigo. É o eu. A gente precisa
se livrar disso aí. Começar a observar mais amplamente que nós estamos convivendo uns com os outros nessa proposta de mudança e vamos nos auxiliando nas nossas dificuldades, aonde vamos amparando uns aos outros, emocionalmente, materialmente, para que a gente possa crescer e mudar. Essa é a proposta do cristianismo e é a proposta do espiritismo também. Então que reavaliemos, repensemos em tudo aqui, a esse momento que nós estamos reencarnados. Como eu disse, a dona da foice, ela passa e a gente nem percebe. Já tivemos a oportunidade de ter orador, passar mal do centro espírita e ir para o hospital e morrer. Tivemos oportunidade de companheiros para um dia na casa, no outro dia já não estar. Será que nós aqui não vamos desencarnar? Não. Será que estamos aí preparados para isso? A própria doutrina em questão de desencarnar, quando a gente fala em morte, todo mundo fica assim, meu Deus, morrer não? Mas ninguém morre, nós somos imortais, só vamos deixar esse corpo. Será que isso está consciente para a gente? Aí pergunta, há quanto tempo nós estamos frequentando a doutrina espírita e isso ainda está difícil para a gente entender? Quanto trabalho a gente vai dar ainda, às vezes lá na reunião mediúnica, vai chegar lá o companheiro que viu a doutrina espírita, vai dar problema lá na reunião mediúnica, porque não entende que morreu ainda. Então vamos aproveitar esse maná, que está sendo nos dado agora. Vamos aprofundar nele. Porque às vezes a gente está passando assim, fazendo de conta que não é conosco. Aprofundemos nisso. Então, meus irmãos, muita paz a todos. Me desculpe por qualquer colocação. Não faço aqui nenhuma proposta para o externo, mas é para todos nós. É uma proposta para cada um de nós. Que comecemos a tentarmos mais nessa oportunidade maravilhosa da vida. Essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo de reencarnados. Como diz aí, do outro lado, é 3 vezes mais do que quem está encarnado. Muitos estão esperando a oportunidade para reencarnar. A gente está aí, a esse momento de um mundo de regeneração. Saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que nós estamos fazendo para esse sentido? Em favor de nós, em favor do outro. E são coisas que não precisa construir hospitais, não precisa construir creches, abrir vários centros espíritas. Nosso movimento é mínimo de realização na intimidade. É chegar e falar assim, bom dia, tudo bem? É mudar o jeito carrancudo, é ser instrumento do bem, é produzir o belo aonde a gente estiver. Essa é a dinâmica da lei de Deus. O bom, o belo, o melhor. Como que nós manifestamos a cada segundo da nossa vida? Quantos nós não estamos matando? Às vezes a gente reclama da violência, mas a gente às vezes está matando esperanças ao nosso lado. Observemos isso, companheiros, para que a gente possa realmente fazer essa mudança necessária. Muita paz a todos, agradeço aos companheiros a oportunidade.